Olá pessoal, bom, vamos fazer agora a resolução de alguns exercícios envolvendo aí a regra de 3. Então vamos começar da seguinte forma. Vamos pegar aqui um exemplo de problema de regra de 3 resolvido quando as grandezas são diretamente proporcionais. Lembrando, sempre que eu vou resolver um exercício de regra de 3, a primeira coisa é identificar as grandezas que estão relacionadas e verificar de que forma elas se relacionam, se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Então vamos lá, em uma viagem um carro consome 8 litros para percorrer 120 quilômetros. Isso aqui são as grandezas que estão envolvidas, né? Litros e quilômetros. Quantos litros consumirá para percorrer 300 quilômetros? Então aqui é a quantidade, né? As grandezas aqui é a quantidade de litros e a distância. Não é isso? Essas aqui são as grandezas que estão relacionadas aqui. Então, vamos lá. Qual a informação que eu tenho? Em uma viagem, um carro consome 8 litros para percorrer 120 quilômetros. Quantos litros consumirá para percorrer 300 quilômetros, tá? Então, quantos litros? Está aqui, ó. O meu X, o que eu desconheço, é a quantidade de litros que eu vou precisar para percorrer 300 quilômetros. Presta atenção numa coisa aqui, olha. Uma grandeza da mesma natureza, ela tem que estar na mesma coluna. Aí o próximo passo é analisar para verificar se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Então usa aquele esquema da flechinha e aí a gente analisa para ver o que acontece. Então é o seguinte, se eu andar mais quilômetros, eu vou consumir mais combustível ou menos combustível? Eu vou conduzir mais combustível. Sinais iguais significa que a relação entre as grandezas é diretamente proporcional. As flechinhas têm o mesmo sentido. Isso significa, na hora de eu montar a proporção, eu não preciso inverter nada, é só colocar nessa ordem. Olha, 8 está para X, assim como 120 está para 300. E aí é aplicar a propriedade das proporções ou multiplicar em cruz. Então fica que 120x é igual a 8 vezes 300. Eu vou passar o 120 para cá, e aí tem alguns cancelamentos. Esse zero eu posso cortar com esse zero. 12 dá para eu simplificar por 3. Se eu simplificar por 3, 12 aqui dá 4, 3 aqui dá 1. Olha, e aqui dá para simplificar por 4 também. Olha, aqui dá 1, aqui dá 2. Então, olha, 2 vezes 10 dá 20. Pronto, e aqui eu tenho a resposta que eu quero, olha. Quantos litros consumirá para percorrer 300 quilômetros? Então, aqui a resposta são 20 litros. Próxima questão. No próximo exercício, a gente vai analisar agora a relação inversa. Então, uma equipe de limpeza consegue organizar um salão em 3 horas com 5 pessoas, tá? Então, as grandezas que eu estou relacionando aqui, ó, tempo e pessoas. Horas, né, que é o tempo, e a quantidade de pessoas. Então eu sei que em 3 horas, para organizar o salão, eu preciso de 5 pessoas. Se apenas 3 pessoas estiverem disponíveis, quanto tempo levará para arrumar o salão? Agora veja, agora eu tenho só 3 pessoas. Então se eu tiver só 3 pessoas, quanto tempo eu vou levar para arrumar o salão? Aonde tem o X, eu sempre coloco a flechinha, em qualquer sentido. Aí eu vou verificar o seguinte, vou comparar, vou analisar essas grandezas para ver se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá certo? Então, eu sei que em 3 horas precisam de 5 pessoas, tá certo? Se eu diminuir o número de pessoas para arrumar o salão, o tempo para arrumar vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Então observa aqui, ó, que quando dá trocado aqui, significa que essas grandezas são inversamente proporcionais. Eu coloco as flechinhas no outro sentido. E aí, para eu resolver a proporção, eu tenho que inverter uma
das colunas, tanto faz, a das horas ou a das pessoas. Eu vou inverter a coluna das horas. Então eu digo o seguinte, olha, que x está para 3, tá? Eu inverti aqui essa parte, assim como 5 está para 3. Aí é só fazer a multiplicação em cruz. 3x é igual a 3 vezes 5. 3 vezes 5. Esse 3 que está multiplicando aqui o x, olha, eu posso passar ele para cá dividindo, não é isso? Aí eu posso cortar esse 3 com esse 3, então o meu x é igual a 5. Se apenas 3 pessoas estiverem disponíveis, quanto tempo vai levar para fazer o trabalho? Então a resposta aqui será 5 horas. Agora vamos pegar um problema aplicado aqui. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 12 gramas de sal em 200 ml de água, tá certo? Então, olha, quais são as grandezas que estão relacionadas aí? 12 gramas de sal, que é o quê? É a massa do soluto. E 200 ml de água, que é o volume da solução, tá certo? Vamos então colocar aqui, ó, o volume da solução e a massa do soluto. Então, qual que é o volume? Eu sei que em 200 ml eu preciso de 12 gramas de sal. Agora eu quero saber quantas gramas de sal, qual que é a massa do soluto que eu preciso para 500 ml. As coluninhas aqui para eu analisar. Vou colocar aqui, onde tem o X eu sempre coloco uma flechinha. Aí eu vou analisar o que acontece aqui. Bom, a primeira coisa, vamos pensar. Se eu tiver um volume maior de água, para preparar a mesma solução, eu vou precisar de mais sal ou menos sal? De mais sal, né? Então eu digo que essas grandezas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, eu coloco as duas flechinhas no mesmo sentido. O que isso significa em termos de matemática? Que eu vou montar a proporção de forma direta, não preciso me preocupar, porque dá para eu montar a proporção sem inverter nada. Então vai ficar aqui 200 está para 500 aqui. E vou passar lá para o outro lado. Ele está multiplicando aqui, ó, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Esse 0 e esse 0 eu posso cortar com esses dois. Aqui, olha, dá para eu dividir o em cima e embaixo por 2. Aqui fica 1 e 12 dividido por 2 dá 6. E 5 vezes 6 dá 30. Então esse 30 que eu achei aqui, o que é? É a quantidade de sal que eu preciso para preparar uma solução de 500 ml. Então são 30 gramas de sal. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Um problema 2. Pureza de reagente. A porcentagem. Um reagente comercial de ácido acético apresenta 80% de pureza, ou seja, cada 100 gramas contém 80 gramas de ácido puro. Quantos gramas deste reagente devem ser pesados para obter 40 gramas de ácido acético puro? Então, quais são as grandezas que eu tenho aqui? Ó? A massa total do reagente, não é isso? E a massa do ácido puro. Então vamos ver lá no problema. Um reagente comercial de ácido acético apresenta 80% de pureza, ou seja, para cada 100 gramas, né, da massa total, tem 80% de ácido puro. Então vamos colocar aqui, ó, a massa total e a quantidade de ácido puro. Então eu sei que para cada 100 gramas eu tenho 80 gramas de ácido. Agora, quantos gramas serão necessários, tá? Gente, observa aqui. Quer dizer, quantos gramas desse reagente devem ser pesados para obter 40 gramas de ácido puro? Então, eu quero que o meu ácido puro aqui seja de 40 gramas. Então, eu quero saber qual que é o total do reagente, da massa do reagente que eu preciso para ter 40 gramas de ácido.
Então agora a gente vai fazer a análise. Sempre assim, eu monto o esqueminha, aí eu vou verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Em cada 100 gramas eu tenho 80 gramas de ácido. Se eu quiser menos ácido puro aqui, eu vou precisar de mais massa de reagente, eu vou precisar de mais reagente ou menos reagente? Menos reagente, né? Então, olha, as grandezas aqui também são diretamente proporcionais. Então é só colocar as duas flechinhas no mesmo sentido. Se as flechinhas estão no mesmo sentido, para resolver, basta montar a proporção na ordem que ela está montada ali. Olha, 100 está para x, assim como 80 está para 40. Agora, o próximo passo é eu multiplicar isso aqui em cruz. Então, olha, eu coloco 80x. Eu sempre procuro onde está o x e deixo o x do lado de cá, do lado esquerdo. Fica mais fácil. É igual. Se eu fizer o contrário, dá errado? Não, dá certo também, tá? Mas só para ficar mais fácil, eu coloco sempre o x do lado esquerdo. É igual a 100 vezes 40. Lembrando, a hora que eu tenho esse 80, ele está multiplicando o x. Então eu posso pegar esse 80 aqui, olha, e transferir ele para cá. Só que ele estava multiplicando lá do outro lado, então ele vai passar para cá, dividindo. Esse zero eu posso cortar com esse. Eu posso dividir em cima e embaixo por 4. Se eu dividir por 4, olha, aqui dá 1. E se eu dividir por 4, aqui dá 2. Ainda, olha, 100 dividido por 2 dá 50. Então, observa aqui agora o que eu tenho aqui. Eu quero saber quantos gramas do reagente eu vou precisar para obter 40 gramas de ácido puro. Vai ser a metade, né? Vou precisar de 50 gramas. Está aqui a resposta. E tá aí, pessoal. Tem aí alguns exercícios, alguns exemplos resolvidos. É sempre esse processo, tá? Então, o primeiro passo, eu quero resolver uma regra de 3 simples. Eu identifico quais são as grandezas que estão relacionadas. Aí eu organizo elas em colunas. Mesma grandeza embaixo de uma mesma coluna. O próximo passo, eu vou analisar para verificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Depois que eu determino se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, usando lá o esquema das flechinhas, se as flechinhas tiverem o mesmo sentido, ou seja, se as proporções forem, se as grandezas forem diretamente proporcionais, significa que eu não tenho, é só eu copiar, montar a propriedade fundamental das proporções na ordem que ela está, né? Um número embaixo do outro, né? E faço 100 está para tanto, A está para B igual a C está para D. Agora, se as flechinhas derem invertido, eu tenho que inverter uma das colunas na hora de montar a proporção. E é isso aí, pessoal. Valeu!